5 formas que Deus pode falar com a gente. Hoje nós vamos falar sobre as 5 formas diferentes. Para você que tem a dúvida, será que Deus fala? Quais são as formas que Deus fala? Ou será que Ele já falou comigo? Então nós vamos falar de 5 formas diferentes que Deus pode falar com a gente. E a primeira forma que Deus ele vai falar com a gente é através da palavra. A palavra de Deus, ela foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo. Ou seja, ela é a fonte de Deus para mim e para a sua vida. Principalmente em meus momentos difíceis, em meio àqueles momentos que a gente parece que acabou pra gente, o vento sopra, a gente não vê solução, não vê jeito, e é nesse momento que Deus ele vai falar com a gente. Tem muita gente que pega a Bíblia e lê, simplesmente abre e sai lendo em qualquer outra forma, qualquer outro lugar. Deus pode falar? Pode. Eu não duvido que Deus ele fala através da palavra. Mas é sempre importante da gente fazer uma oração antes de abrir a Deus, pedindo sabedoria e clareamento da nossa mente para que Ele venha falar conosco através da palavra. E porque Deus ele vai falar em meus momentos difíceis? A palavra de Deus vai dizer lá em Salmos capítulo 38, versículo 18. Se você tem uma Bíblia, você pode estar vendo que Deus ele está perto das pessoas com o coração quebrantado. Ou seja, tem uma frase que fala que Deus ele não resiste ao coração quebrantado, ao coração aflito. Então Deus todo tempo ele quer nos ajudar. O problema é que às vezes a gente está chorando diante de uma situação e não para observar o cuidado que Deus está tendo com a gente. Nem todos os não vão ser bem-vindos na nossa vida, mas o não de Deus a gente tem que agradecer. Se a gente não... se todas as orações que a gente tivesse feito para Deus, Ele tivesse respondido, talvez nem eu, nem você estaremos aqui. Então nós temos que ser gratos. Então a primeira forma é através da palavra. Qual que é a segunda forma que Deus ele pode falar através da gente? A gente já falou da primeira, falta a segunda, a terceira e a quarta. A segunda a gente conhece bastante, que é a oração. É aquele momento de comunhão que a gente tem com Deus. Não se trata de um simples momento. Tem muita gente que fala que oração é pedir. Não, oração de maneira nenhuma é só pedir. Primeiro que Deus ele não é garçom. Segundo que Deus ele é nosso Pai. Ou seja, todo filho tem que ter uma comunicação, tem que ter um diálogo. Tem que falar para o Pai o que está acontecendo e Deus ele quer ouvir. Mas Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele está em todo lugar, Ele está me vendo. Não precisa eu falar para Deus. Tá pensando errado. Deus ele quer nos ouvir independente. Tem uma conexão com Ele. O hábito de você falar com Deus vai revelar bastante das suas experiências com Ele. Ou seja, cada vez que você estiver mais perto com Deus, mais experiência você vai ter, mais você vai ver Ele perto de você. Então a oração é a fonte que Deus, eu diria que é a ponte que Deus ele pode iluminar, né? A presença do Pai resplandece no Filho, então a luz dele brilha nas nossas vidas, brilha através em mim, brilha em você. Então a oração a gente vê que é a resposta do céu aqui na terra. Tem muita gente que ora por cura e pessoas são curadas. Ou seja, Deus ele responde também através da oração, então não tenha dúvida. E o terceiro ponto são as circunstâncias. Eu já passei por algumas experiências, as circunstâncias elas envolvem nas situações do dia a dia. Outro dia eu estava desejando um alimento, né? Eu pensei em um doce, eu falei no meu coração, nossa, queria comer isso. Quando no decorrer do dia, eu lembro que no outro dia alguém... Deus ele preparou alguém e falou: José, toma esse doce aqui pra você. Então aquele momento eu vi que eu nem precisei orar, mas Deus ele já sabia dos meus desejos. E por mais que eu vejo do lado simples, era só um doce, foi casa do acaso. Não, completamente diferente. Aquele doce fazia muito tempo que eu não comi, no dia seguinte. Deus usou alguém para me dar. Creio que já aconteceu com vocês. Situações semelhantes. Coisas do tipo, não estou falando só de comida, só de pedido, mas Deus pode, por exemplo, trazer um abraço de alguém que você está brigado, te abraçar,
uma discussão de uma família, Deus ele pode trabalhar naquilo que o olho não vê. Por isso que é preciso ter fé. Você não precisa ver para crer, mas Deus ele está trabalhando. E Deus ele pode se manifestar e responder através das situações do dia a dia, seja por um abraço, seja por uma palavra. Deus pode dar até uma criança para falar. Então não desacredite da palavra do papai. O quarto é sonhos e visões. Eu já contei aqui no meu testemunho sobre sonhos, seja de emprego, seja também da vida espiritual, seja também experiências com Deus. Eu fui batizado no Espírito Santo, então foi uma experiência incrível. Mas o que isso tem a ver com o sonho? Eu tive um sonho que Deus ele abriu uma porta, e a mesma porta na minha vida profissional se cumpriu. Da mesma forma que foi no sonho. Então Deus ele dá sonhos e também dá visões. Qual a diferença de sonhos e visões? Sonho é quando você está dormindo e Deus ele te mostra algo. A mesma exemplo bíblico de José. Deus mostrou para ele que os trigos se curvavam diante dele. Como também o sol e a lua, ou seja, representavam os irmãos e o pai de José. Anos se passaram e José vivenciou lá no Egito e os irmãos dele se curvaram como também o pai. Então Deus ele fala através de sonhos e visões. Eu nunca tive visões, só que visões, qual a diferença de visões para sonho? Visão a pessoa vê quando está acordada, ou seja, tem uma visão semelhante ao sonho de que vai acontecer, ou seja, de que Deus está avisando algo. Então a gente pega pela Bíblia diversas profecias alertando o povo de Deus quando estava prestes a acontecer alguma coisa, seja por meio de visões, seja por meio de sonhos. E a última que a gente vai falar aqui é profecias. A gente sabe que nem toda profecia é de Deus, mas também sabemos que Deus ele se revela e ele fala através de profecias. A palavra de Deus diz para a gente fazer prova das profecias, ou seja, não é qualquer um que vai falar de você que você vai dar ouvidos. Eu fui na igreja, mas fulano Deus usou fulano para falar comigo. Calma, faça um voto com Deus. A palavra de Deus diz para fazer prova. Será que isso é de Deus? Não se fazer prova que vai se cumprir, não. Peça sinais para Deus, que Deus ele fala através de sinais. Peça confirmações para Deus, se for preciso, Deus vai usar outra pessoa para confirmar o que ele tem na sua vida. Mas de uma coisa é certa, a arma de Deus é a fé, do diabo é a dúvida. Deus ele em nenhum momento vai te mostrar algo e vai te deixar na dúvida. Mas basta de você caminhar. Deus ele fala para Abraão: Abraão, sai da sua terra. Abraão duvidou, não, Abraão saiu. Deus ele falou a direção, não, mas a direção pode ter certeza que a direção que Deus já mandou, sai da tua terra. A partir do momento que você pode ter certeza que eu vou te guiar. Eu não vou te falar o caminho, mas eu estou te guiando. Então isso se chama-se fé. Você que chegou até aqui, curta o vídeo. Espero que você tenha gostado. Comente aqui se você teve alguma experiência com Deus. Eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua e da minha vida. Em nome de Jesus, amém.